aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carol, sou prof de filosofia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ética. Então vamos lá. Nossos objetivos são compreender a importância da ética em nosso cotidiano, compreender a relação entre dever e liberdade e distinguir senso moral e consciência moral. Então, primeiro, reflita a respeito das suas ações. Será que você já teve um comportamento imoral ou antiético, hein? Como é que você tem agido ultimamente? Bom, quando a gente vai falar de ética, nós temos que falar sobre valores e julgamento. Então, nós usamos dois tipos de juízo: juízo de realidade e juízo de valor. Quando eu estou falando de juízo de realidade, eu estou descrevendo fatos, dizendo o que aquilo é. Não estou demonstrando nenhuma opinião, nenhuma preferência, não estou dando qualidade às coisas. Quando eu falo, por exemplo, hoje está chovendo, hoje está calor, o Brasil está na América do Sul, a parede é branca. Veja que eu estou descrevendo fatos. O juízo de valor é diferente. No juízo de valor, eu não estou descrevendo, eu estou colocando a minha opinião. Isso tem a ver com a moralidade, inclusive, quando eu estou dizendo se uma coisa me agrada ou não, se é boa ou ruim, se é justa ou injusta. Eu acho muito injusto pessoas que compram animais. Por exemplo, eu acho muito justo pessoas que compram animais. Eu acho a cor azul muito bonita, eu acho a cor azul muito feia. Vocês percebem que nesse caso eu estou expressando opiniões, estou dizendo, inclusive, julgamentos morais? Eu acho injusto quando alguém faz esse tipo de coisa. Quando eu estou fazendo isso, então, eu estou falando dos juízos de valores, certo? Continuando, atribuir valor a algo ou uma situação demanda um julgamento, um juízo, ou seja, determinamos se algo é bem, faz parte do bem ou do mal. Isso quando eu estou atribuindo algum valor a algo, isso é bom ou isso é ruim? E a ética? De forma muito geral, nós podemos dizer que a ética é aquilo que norteia, disciplina e orienta o comportamento humano. É muito comum ouvir essa palavra na televisão, na internet, nas discussões sobre a política, por exemplo. A ética serve justamente para que possamos refletir sobre as nossas ações. Então, nós intimamente falamos, temos ideias do que é certo e o que é errado, Minha moral é constituída disso, de aproximações e distanciamentos que eu tenho em relação a comportamentos. Quando eu estou falando da moralidade, estou falando sobre ações. A ética é a reflexão sobre essas ações, o ideal, o que deve ser correto fazer, A ética ela é orientada sempre para o que é melhor. Quando eu estou falando que um político foi ético, eu estou dizendo, ele agiu para o bem, Quando eu estou falando que ele foi antiético, ele agiu contrário ao que se espera do melhor para um político. Perceba aqui, o que é um professor ético? O que é um aluno ético? Um médico ético? São concepções que nós temos assim de maneira geral, gente? Veja como a ética ela é abrangente. A moralidade, o que a Carol acha que é certo ou errado? Como são as ações da Carol? E as suas, E dos seus colegas? Isso é muito individual, mas a ética tem um caráter muito mais geral. Moral, conjunto de regras e costumes que determinam o comportamento de indivíduos em um grupo social. O grupo a qual eu pertenço me passa valores que eu acho certo ou errado. O conjunto de regras e costumes se baseia em noções de bem e de mal. O bem corresponde aos valores e comportamentos considerados aceitáveis e esperados. O mal são esses comportamentos consideráveis passíveis de punição, Se afastam da ideia do que é esperado. Então, como eu tinha dito, a moralidade tem muito disso. Ela é de um grupo social, ela é de um tempo, Ela é de uma época diferente, ela é uma construção histórica e social que eu, indivíduo, escolho, E a partir daí eu vou agir, vou me movimentar no mundo, com essas ideias de certo ou de errado. Vou falar agora de uma história, que o Platão fala pra gente,
é muito conhecida quando eu começo a dizer assim para os meus alunos, sabe a história de um anel que deixa as pessoas invisíveis, que corrompe? Aí vão dizer, professora, é Senhor dos Anéis. Não estou falando disso, estou falando do mito do anel de Giges, que foi colocado pelo Platão, veja, né? O Tolkien, que é o escritor do Senhor dos Anéis, estava nem nos planos ainda quando o Platão escreveu isso centenas de anos antes de Cristo, né? Então a história do Anel de Giges é a seguinte: existia lá um pastor que estava, né, cuidando das suas ovelhas lá. De repente, um buraco na terra se abre e ele encontra um anel. Tudo bem, né? Encontrou o anel, colocou no bolso e foi embora. Em uma assembleia com outros pastores, ele deu de colocar o anel e percebeu que ele ficou invisível. E essa é a questão, né? O que você faz com um anel invisível? O pastor foi percebendo isso e utilizou esse anel para derrubar o rei, né? Conspirou junto da rainha e matou o rei. Então ele usou o anel para fazer uma coisa antiética. Curioso que na história do Senhor dos Anéis a gente vê também, né, o quanto que o anel corrompe. Se você conhece, viu o filme ou leu o livro, a ideia de uma coisa que te dá muito poder corrompe. E vem aquela conversa nossa, né? Será que o poder corrompe a humanidade? Aqui tem a imagem do Platão dizendo, imagine por um momento que você pudesse fazer o que quiser com a garantia perfeita de que nunca seria pego ou punido. O que você faria? O Platão ele começa a dizer para a gente, olha, nesse texto, né? Se colocar esse anel na mão de um justo e de um injusto, provavelmente vai acontecer a mesma coisa. Os dois vão praticar injustiça. Isso porque a gente nem sempre faz, né, o que é correto só porque vem da nossa natureza, mas sim por uma questão de dever. Esse dever está muito ligado à observação dos outros também. A gente sempre pensa nisso, né? O que eu faria com muito poder? Será que o poder corrompe? O que eu faria se ninguém me visse, né? O que faz quando ninguém está me vendo? Dá a impressão também que esse agir correto, esse agir ético, ele está relacionado ao que pode acontecer comigo, né? Se eu não agir assim. É claro que isso também é uma questão ética dentro da filosofia, né? O que fazer? Como agir? O agir ele tem que ser assim, o agir bem, né? Ele tem que ser livre o tempo todo ou ele está sempre relacionado ao outro e punições? Uma atividade aí. Imagine por um momento que você está de posse desse anel. Como você usaria isso? Se você tivesse uma garantia perfeita de que nunca seria pego ou punido, o que você faria? Então, escreva aí, né? Se de repente você encontrou o anel de Giges, como você acha que seria o seu comportamento? E analise ele também, seria bem, né? Ou seria o mal? E por que você agiria assim, certo? Com você, então.
E aí, pessoal, conseguiram aí pensar? Foi sincero na sua resposta? O que você faria, né? Se de repente você encontrasse o anel de Giges, pudesse ficar invisível, para onde você iria, para como você agiria, né? Para o bem, para o mal e por quê? A gente pode analisar também, né? Eu acho que eu agiria bem porque eu sou uma pessoa assim, 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 ou não, eu agiria mal porque eu sou uma pessoa assim, 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 enfim. Faz aí a tua análise disso. Vamos continuar aqui. A etimologia da palavra moral. Moral vem de mores, conjunto de leis e costumes que regem a vida de um grupo social. Já a ética vem do grego ethos, conjunto de leis e costumes que organizam a vida, constância no comportamento individual, uma constância, né, gente? Uma coisa mais regrada, que se baseia na vivência dos costumes, dimensão pessoal das ações humanas e, o mais importante para a gente, a reflexão sobre as ações. E vamos falar agora sobre dever e liberdade, oposição ou relação. A pessoa responsável, autônoma, é consciente, livre e assume a autoria de seus atos e as consequências deles. A responsabilidade cria um dever, imposto pelo próprio sujeito ao cumprimento da norma, ou seja, cumprir a lei livremente escolhida não é coerção, mas é liberdade. Então, a gente está falando sobre o dever e a liberdade, né? É por que eu estou agindo da forma qual eu estou agindo. Imagine aí esse conjunto, né, de regras que você tem para você mesmo, do que você acha certo, do que você acha errado. Vamos supor que você está falando da lealdade a algum amigo, né? Se alguém te pede para ser desleal a esse amigo, você não é. Você não é, não porque alguém está te obrigando a ser leal, porque é um valor que é intrínseco a você, né? Então, por que o dever moral não é assim uma prisão, né? Porque são coisas que eu escolho. E o contrário de prisão é a liberdade de ser quem eu sou. Por exemplo, a pessoa que é religiosa em algum dia específico, ela não come carne, ou ela está de jejum, ou enfim. Quem que está comandando ela, né? Tem alguém que está obrigando ela a fazer aquilo? É claro que não. Foi uma escolha pessoal, né? É uma escolha individual da pessoa, uma escolha de liberdade. E essa liberdade, né, ela está relacionada ao dever nesse sentido. É um compromisso que eu tenho comigo mesmo, certo? Então, quando eu falo aqui, é disso que eu estou falando. Ó. Vamos voltar na frase para ver se ficou melhor para a gente. A responsabilidade, ela cria um dever, certo? Imposto pelo próprio sujeito. Eu imponho a mim esse dever a partir das coisas que eu acho certo fazer da minha vida, né? Essa minha concepção moral de certo e errado. Todos nós temos, né, ideias do que deve ou que não deve ser. Ou seja, cumprir essa lei livremente escolhida não é coerção, mas é liberdade, porque eu estou exercendo o que eu acho que deve ser correto exercer naquelas situações. Por isso que dever e liberdade, nesse momento aqui de discussão nossa, tem sim uma relação. Bom, partindo da premissa de que somos livres, vamos buscar compreender o que, de modo geral, nos permite agir em uma dada situação. Para isso, precisamos ter noção de dois conceitos importantes, o senso moral e a consciência moral. Bom, senso moral refere-se principalmente aos sentimentos e valores tomados mas amplamente aceitos e praticados em favor dos costumes de um determinado grupo. Então, eu estou agindo pelo senso moral, pela minha emoção, né? Eu digo que é a primeira ação que está relacionada aonde eu estou inserida, o grupo a qual eu estou inserida. Diferente da consciência, né? Consciência moral diz respeito ao uso racional que o sujeito busca empregar frente aos valores que recebe. Não apenas porque os costumes recomendam ou mesmo por sentimentos pessoais. Trata-se da esfera da subjetividade da conduta ética, na qual o humano alcança uma postura crítica. Então, assim, com certeza, durante toda a sua vida, você vai pensar
ou repensar sobre as tuas ações. Tá, isso que eu estou querendo fazer. Fazer análise crítica disso, né? Será que é bom? Será que é ruim? Ou então, quando alguém está te explicando uma coisa sobre o mundo, que a pessoa acha muito certo ou que a pessoa acha muito errado. Não acho que você tem que fazer isso porque isso é muito errado. Ou eu acho que você tem que fazer isso porque tá certo, tem que fazer mesmo. Você tem que parar um momento para fazer a análise crítica tanto do que estão te encaminhando, né? Estão te ensinando. Opa, será que esse valor que a pessoa está me passando vale a pena mesmo? Né? E dos teus próprios pensamentos em relação ao que é certo e o que é errado. Porque, gente, nós não somos terminados nunca, né? O que eu sou e o que eu penso também muda com o tempo. Então, vale muito a pena a gente fazer essa análise sobre o que eu penso, né? A análise sobre as minhas certezas, sobre os meus valores, porque eles mudam. Vocês aí são jovens, mas daqui a alguns anos talvez você pense assim, nossa, já pensei isso, já pensei aquilo, mudei de ideia, de opiniões muitas vezes. Então essa é essa consciência crítica de pensar a moralidade nossa, certo? Vamos continuar aqui. É possível obrigar alguém a ser bom? Pergunto a vocês, né? Escreva um pequeno texto sobre isso, explicando também o que você entendeu sobre a definição de ética e moral. E aí, será que alguém pode obrigar alguém a ser bom? Se eu estou agindo de maneira boa, mas só porque eu estou sendo obrigada, será que dá certo? Lembre dessa relação a qual a gente fez, né? Sobre a liberdade de exercer a tua moralidade que gera o dever de exercer ela, certo? Então agora é com você.
E aí, pessoal, pensaram aí um pouquinho, né? Será que é possível obrigar alguém a ser bom? Bom, essa pergunta é até aberta dentro da filosofia e pode gerar muito debate. Mas o que a gente sabe é que as minhas ações morais são intrínsecas a mim, né? Eu estou agindo em coerência comigo mesmo quando eu estou exercendo o dever que eu assumo comigo. Por isso que ele é livre, né? Não pode ser simulado ou obrigado. Vamos voltar então a fazer nossa retomada. Moral é o conjunto de regras e costumes que determinam o comportamento de indivíduos em um grupo social. Já a ética é uma escolha autônoma de valores. Eu escolho, né? Eu reflito sobre eles, que devem ser vividos de forma coerente, consciente, racional. A ação ética deve ser exercida com liberdade de escolha, certo, gente? Então falamos um pouco sobre ética, moral, sobre dever e liberdade. Espero que vocês tenham aprendido e até breve.